jogos de classe. Eu vou apresentar o meu trabalho e vou falar um pouquinho sobre o Estado Novo, que vai do período aí de 1937 a 1945. Então, começando aí em 1937, que ocorreria as eleições para presidente. E aí, conforme a Constituição de 34, né, ocorreria essas eleições. De imediato, de começo, Vargas já se posicionava, né, como uma pessoa, um presidente que concordaria em sair do poder e ceder a vaga, a cadeira do gabinete para um novo candidato que ganhasse, né, nas eleições. Então Vargas ele disfarçava muito bem, então ele se manteve neutro durante as campanhas eleitorais. Só que por trás disso estava havendo um grande plano por parte do Exército da Segurança Nacional, Vargas e toda aqueles que apoiavam Vargas, inclusive alguns parlamentares, né? E aí começa, como o Boris Falso cita em seu livro, a gestação do Estado Novo, né? Onde eles começam a colocar em prática tudo que eles elaboraram, né, por trás, pelos bastidores. E aí surge uma suposta carta, né, comunista. Essa carta é assinada com o nome de Cohen, que ficou conhecida como Plano Cohen. E essas cartas chega nas mãos de Vargas, dos integralistas e até ao povo através da Segurança Nacional, do Exército da Segurança Nacional, que eles descobriram essa carta, né? E que dizia que os comunistas estavam planejando invadir o Brasil e implantar o comunismo. Então, de imediato, né, Vargas já aproveitando lá atrás a questão da intentona comunista, né, ele aproveitou isso para endurecer um pouco mais o regime e foi em rede nacional à noite, no mesmo dia, né, à noite ele foi em rede nacional e se pronunciou para todo o povo brasileiro, falando sobre o conteúdo desta carta e que como estava ameaçando, né, porque eles criaram um pouquinho lá para trás, eles criaram, mais os militares, uma ideologia de segurança nacional, de proteger nosso país. A segurança nacional era o que era mais importante. Então já tinha essa ideologia lá atrás, eles já estavam trabalhando essa questão. Então Vargas vai à rádio e se pronuncia em rede nacional sobre a questão da segurança nacional que estava sendo ameaçada. E naquela época, para a gente entender, no contexto internacional, no contexto no mundo, em todo o mundo ali, estava sendo gerado um sentimento anticomunista por parte das pessoas, né? Esse sentimento anticomunista tinha invadido quase todas as pessoas, né? As pessoas tinham medo, na verdade, elas não sabiam certo o que era o comunismo, né? Porque era imposto sobre elas esse medo, esse terror, né, do comunismo. Então Vargas, né, fala que ameaçando até mesmo a Constituição de 1934, por causa também da segurança nacional, dos direitos trabalhistas. Então aí ele declararia estado de sítio, o estado de guerra, onde permaneceria mais um tempo no poder. Só que através desse estado de sítio ele inicia e dá o golpe, né, o golpe de estado. Assim, no outro dia, em meados ali de 10 de novembro de 1937, Vargas manda o Exército, a Segurança Nacional, trancar o Congresso e não deixar os congressistas entrarem, né, lá no Congresso. Após feito isso, ele promulga, né, uma Constituição de 1937, e nessa Constituição vai mudar muita coisa em relação à Constituição de 1934. Nessa Constituição de 37, Vargas vem um pouquinho mais autoritário, centralizador. Inclusive, ele passa a participar mais das questões dos estados, né, da região interna do Brasil ali, e principalmente manda queimar bandeiras dos estados também, demonstrando esse forte nacionalismo, esse forte poder autoritário.
Então aí começa, né? Também já estava dado o golpe, já estava no poder. O que Vargas precisava agora? Vargas precisava consolidar, né? Consolidar o Estado Novo. Para consolidar o Estado Novo, ele planejou e criou o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP tinha o principal objetivo de enaltecer a figura de Getúlio Vargas. Então, assim, o DIP ele trabalhava todos os meios de comunicação, principalmente publicações. Eles publicavam coisas, publicavam em cartazes gratuito e dava para as pessoas propagandas de Getúlio. Também teve a colaboração, o DIP também teve colaboração de grandes artistas naquela época, artistas famosos que produziam músicas enaltecendo Getúlio, falando de Getúlio. E também um passarinho. E também ali também o DIP começa a censurar algumas notícias dos veículos de comunicação, censurar notícias que tivessem uma opinião contrária ao governo do novo estado, principalmente principalmente aquelas notícias que falavam de forma negativa, que falasse que o governo estava sendo muito duro com as pessoas. Então ali, a partir daquele momento, os jornais, os meios de comunicação passam apenas a dar notícias e não mais opinião. Estava proibido a expressão, a livre expressão, né, de opinião. Então foi um momento em que as pessoas não podiam falar quase nada, que sofria perseguições, né, por parte do DIP. E o DIP também ficava encarregado de organizar, né, festas cívicas, festas importantes, né, em comemorações. Organizavam nessas festas grandes desfiles, né, onde enchia muitas pessoas. Eles ponhavam as crianças carregando aqueles cartazes enormes de Getúlio, com músicas festivas, né, comemorando o líder da nação, o líder do povo brasileiro, do povo trabalhador. Então, assim, começou toda essa manipulação através das grandes massas, com a ajuda de alguns parlamentares, dos militares ao seu lado e também de alguma parte da elite. Então, Vargas ele começa ali a consolidar o novo estado através também do DIP, que teve um papel fundamental. Inclusive o DIP depois passou a ser não somente ali naquela parte ali do Rio de Janeiro, mas o DIP passa a ser também nacional, tendo em vários estados, né, suas filiais em vários estados ali brasileiros, para também fiscalizar essas notícias, fiscalizar música, rádio. O DIP também ele incentivava as pessoas naquela época, as famílias, a ouvirem rádios para que ficassem por dentro. Colocaram rádio nas escolas para informar as pessoas, para sempre estar buscando um jeito de estar manipulando as pessoas e mostrando coisas positivas em relação a Getúlio. Inclusive nessa época também surge o cinema brasileiro, né? Onde Getúlio, o DIP vai fazer documentários das viagens de Getúlio. Getúlio gostava muito de viajar entre os estados, acompanhar de perto. E então o DIP gravava essas viagens e fazia documentários, né, falando a respeito de Getúlio. E realmente, assim, com características bem fortes, com características de ditador, até então, né, já seguindo um pouco, porque no mundo, no contexto desse fato histórico, a ditadura já estava, né, vinha com Hitler ali, com o nazismo, aí depois na Itália, né, com Mussolini, com Stalin, e aí vai. Então, chegou também à América Latina, né, inclusive no Brasil, e Wagner deixa aquele lado populista e passa a mostrar uma face mais obscura. Inclusive, assim, a gente pode entender que o papel do DIP foi fundamental. Por quê? Porque depois Vargas ainda volta. Então, aquelas propagandas, o marketing foi tão bem feito que ficou na cabeça das pessoas, né? Então, Getúlio vai voltar depois do governo de Dutra. E é isso. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar.
Boa noite, caros colegas do curso de História. Eu sou a Claudiana Molina, estou no 5º semestre do curso de História e venho aqui hoje falar um pouco sobre o Estado Novo, né? Que foi o governo implantado por Getúlio Vargas. E esse governo ele vai de 1937 a 1945. E sobre a justificativa de conter uma nova ameaça de golpe comunista, Getúlio Vargas ele implanta esse novo governo, né, que se chama o Estado Novo. E Vargas, quando ele implanta esse novo governo, ele decreta aí a extinção de todos os partidos políticos. Porque Vargas, ele foi um governo bastante autoritário. E ele foi um governo também bastante centralizador, ele centralizava o poder todo nele mesmo, né? Ele não dava, assim, oportunidade, né, para que ninguém opinasse, assim, no seu governo. As decisões todas, né, partiam dele. E quando isso não dava certo, ele acabava articulando algo para que sua vontade, né, fosse feita, né? Durante a economia do governo Vargas, né, na parte econômica, o país ele reconquistava aí no seu governo os níveis de importação, na medida em que as grandes nações industrializadas retomavam o antigo regime, ou assim seja, ritmos, né, de produção. Sendo um mercado consumidor de grande interesse, o Brasil ele absorveu uma significativa quantidade de bens de consumo, principalmente dos Estados Unidos, né? Então, em pouco tempo, essas reservas cambiais do país, elas foram diminuindo. E a indústria nacional, ela desacelerou. E a dívida externa, né, ela voltou a crescer. A aliança do governo Dutra junto com o governo americano, ou seja, norte-americano, também repercutiu em ações políticas de natureza autoritária. O Brasil ele mantinha simultaneamente relações com dois novos eixos de poder em ascensão no mundo, que eram os Estados Unidos e a Alemanha, superando assim o constrangimento inicial causado pelo apoio norte-americano naquele governo deposto em 1930, né, naquele governo de Vargas, de 1930. Vargas procurou dar continuidade à política externa praticada desde o início do século XX, né, que fazia dos Estados Unidos o principal parceiro internacional do Brasil. Também por questões de natureza econômica, Vargas ele manteve aí um bom relacionamento, né, com Berlim, porque ele era um governo bastante assim articulador, né? Ele não perdia realmente oportunidades, né? Esse equilíbrio delicado, né? Ele só ia ser rompido aí com a Segunda Guerra Mundial, quando o governo brasileiro ele é forçado a tomar uma posição. O Brasil ele representava naquela época um importante mercado fornecedor de matérias-primas, né? E consumidor também de produtos manufaturados. Após receber na época também uma significativa quantidade de votos, o Partido Comunista ele foi posto depois, né, na ilegalidade. E todos os funcionários públicos pertencentes ao mesmo partido, né, eles acabaram sendo exonerados dos seus cargos, né, pelo governo de Vargas. Pouco tempo depois, o governo do Brasil rompe relações diplomáticas também, né, com a União Soviética. A política externa brasileira
ela foi caracterizada pela imposição do alinhamento, consequentemente influenciada por forças internas e externas. A política alinhada aos Estados Unidos, ela impõe como uma opção efetivamente viável ao governo, né, de Vargas, né? E teve nesse governo também um importante programa de industrialização e modernização, que foi levado a sério no seu governo na forma de um ambicioso, né, conjunto de objetivos setoriais aí que dariam continuidade a esse processo de substituição de importações que vinha se desenrolando nos 2 decênios aí anteriores, né, lá para trás, né? Constitui o mais completo e coerente conjunto de investimentos planejados aí neste governo, resultado isso, né, de trabalhos efetuados pelo Conselho de Desenvolvimento. Esse plano, ele contempla aí o setor industrial. A industrialização ocorrida aí durante o governo de Getúlio Vargas, ela se deu, por um lado, a uma grande depressão e a Segunda Guerra Mundial também, pois com seus parceiros comerciais em crises ou em guerra, o Brasil ele é forçado aí a fabricar o que antes ele importava. E esse processo ele ficou conhecido como industrialização por substituição de importações. Também o crescimento aí industrial se deu à medidas tomadas por Getúlio Vargas, como também empréstimos a indústrias, né? Com juros bastante reduzidos. A diminuição aí de impostos sobre bens e equipamentos industriais. Ele também faz aí uma abolição de impostos interestaduais, facilitando assim a circulação de matéria-prima para a indústria. Ele fixa também um valor mínimo de salário mínimo, né, em 1940. Essa medida de fixar o salário mínimo aos trabalhadores, ele ameniza também o conflito que se tinha entre empresários e trabalhadores. Então, Vargas, ele foi um governo bastante populista e articulador nas suas decisões, né? E além disso, o governo de Vargas, ele também cria vários outros conselhos, né, para assim beneficiar nessa parte econômica do país, como o Conselho Nacional de Petróleo, né, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, né. O governo de Vargas, ele também, depois, posteriormente, ele sai também em defesa da agricultura do nosso país. Porque também para defender o preço do café, que ficou bastante desvalorizado na época, ele pede para queimar, né, milhões, né, toneladas de sacas de café, para poder aí valorizar, né, esse produto aí no mercado externo, né, regulamentando a oferta, né, do preço do café, a fim de inibir também esses plantios, né, ele queima essas sacas de café, né, inibe aí os plantios para que para que o café retorne aí no mercado mais valorizado. E assim o Brasil, ele passa a importar, né, o café a preços depois bem altos, né? Então tem aí depois na agricultura a valorização também do café. E o governo, ele também
garante recursos para a importação de máquinas, como eu já havia falado, e equipamentos. Ao mesmo tempo, ele opta aí, esse governo de Vargas, pela diversificação da agricultura, incentivando também a produção de açúcar, de borracha, de cacau e de muitas outras coisas. Assim, o café, ele deixa de ser o único produto importante na lista das nossas importações, né? Então, realmente, o governo de Getúlio Vargas foi um governo onde o Brasil, ele teve, né, um crescimento econômico e industrial, né, bastante assim importante para o nosso Brasil até hoje, né? Então tudo isso começa lá atrás, né? E vem dando resultados, né? Até hoje na parte de indústria econômica do nosso Brasil até hoje, nessa questão assim de, eu digo sim, de evolução da indústria e de evolução da agricultura. Mas tudo isso dentro da história, a gente dentro da história, nós aprendemos que tudo tem um começo. E o começo dessa industrialização, o começo desse alavanque, né, da parte econômica se deu lá atrás, no governo de Getúlio Vargas. Claro que foi um governo também que teve bastante problemas, né, bastante conflitos também, mas foi um governo também, né, que alavancou essa parte industrial e econômica. Claro que sempre com interesses, né, próprios, né, mas Getúlio Vargas sabia aí, né, conduzir tudo isso de uma forma magnífica. Muito obrigada pela oportunidade, era isso que eu gostaria, né, de deixar para vocês hoje, né, como uma explanação simples do governo de Getúlio Vargas.